Senhor. Ainda tem até lá, eu vou até sair daqui para não sair na live. Glória a Deus. Glória a Deus, né? Glória a Deus, aleluia. Só no amado igreja com a paz do Senhor, amém? Para mim é motivo de alegria quando o Senhor nos concede a oportunidade de estar na presença dEle, para glorificar e exaltar o santo e poderoso nome dEle. Como foi dito hoje, né? Nós dormimos e acordamos, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui o Senhor tem nos dado graça, nos dado força. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Que Ele cresça, que eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que nesta manhã, né, eu somente venha diminuir e que o Senhor venha crescer, que a honra e a glória, o louvor e toda exaltação venha ser para Ele, amém? E a palavra que o Senhor falou no meu coração se encontra lá em Marcos 5:35. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Jesus e a filha de Jairo. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Exaltado seja o nome do nosso Deus Todo-Poderoso, que vive e reina para todos sempre. A palavra do Senhor que diz assim: Jesus ainda estava falando quando chegaram alguns empregados da casa de Jairo e disseram: Seu Jairo, a menina já morreu, não aborreça mais o mestre. Mas Jesus não se importou com a notícia e disse a Jairo: Não tenha medo, tenha fé. Jesus deixou que fosse com ele Pedro e os seus irmãos, Tiago e João, e ninguém mais. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. E a palavra desta manhã é: não tenha medo, tenha fé. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Porque nós sabemos que no dia de hoje, muitas vezes a dúvida, o medo, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor, tenta nos afastar da presença do Senhor. Mas nós sabemos que há um Deus que, em meio ao momento, à situação que nós muitas vezes enfrentamos, Ele jamais nos deixa só, mas Ele somente diz: não tenha medo, tenha fé, porque que garante a minha e a tua vitória é Ele. Como nós acabamos de ler essa passagem, creio eu que é uma passagem bastante conhecida na vida dos irmãos, que vai nos retratar a respeito de Jairo. Jairo, que era um dos chefes das sinagogas, que é exaltado seja o nome do Senhor. Jairo, que estava passando pela situação a qual a tua filha se encontrava enferma. Nós sabemos que Jairo era um homem bem sucedido, Jairo era um homem de condição. Mas o que me chama a atenção é que médico algum não podia resolver a situação da filha dele. Mas havia o Jesus Todo-Poderoso, que por onde ele passava, o milagre acontece. Que aonde ele chegar, o sobrenatural acontece. Hoje é culto de missões, então por que não falar de um Jesus Cristo
Cristo, glorificado, exaltado seja o nome do Senhor, que curava, que libertava, que salvava, glorificado, exaltado seja o nome do Senhor, e dava esperança para pessoas que talvez não tinham esperança, dava saída para pessoas que talvez não tinham saída. Esse é o Jesus que nós servimos. A palavra do Senhor vai contar que Jairo, ele escuta falar de Jesus, ele vê que era Jesus, ele sabia que Jesus fazia milagres, que Jesus fazia o sobrenatural acontecer. Então o que ele faz? Ele vai contra ao mestre e se prostra, clamando que se somente o Senhor fosse, tocasse na filha dele, a filha dele ia ser sarada, a filha dele ia ser curada. E o que me chama a atenção é que o Senhor ouviu o clamor de Jairo. O Senhor ouviu o pedido de socorro de Jairo. E o Senhor vai de contra a casa de Jairo. E o que me chama a atenção é que no percorrer do caminho chega pessoas para dizer a Jairo: Jairo, por quem perturmas o mestre? Jairo, a tua filha faleceu. Pessoas levaram palavra para Jairo dizendo: desiste. Pessoas levaram palavra para Jairo dizendo: não tem mais jeito, a situação não tem como mais ser solucionado, resolvido, está tudo acabado. Mas nós sabemos que nós servimos um Deus que ao terceiro dia ressuscitou. Nós servimos um Deus que nada é impossível para Ele. Quando Ele ordena até a morte tem que passar a ter vida. Quando Ele ordena, o inimigo ele tem que partir em retirada. Eu não sei como os irmãos chegou aqui nesta manhã. Eu não sei por qual dificuldade, por qual necessidade os irmãos têm passado. Eu não sei qual foi a situação que abalou, abateu a fé dos irmãos. Mas uma coisa eu digo nesta manhã: não tenha medo, mas tenha fé, porque Deus ele é contigo. E é Ele que garante a minha e a tua vitória, queira o inimigo ou não. Porque a palavra do Senhor vai contar que antes que houvesse dia Ele é. E ninguém há que possa fazer escapar das tuas mãos. Agindo o Senhor sobre mim, sobre a tua vida, ninguém pode impedir. Pessoas levadas dizendo: Jairo, para de perturbar o mestre, não tem mais jeito. E o Senhor observando ali que Jairo já estava triste, porque ele recebeu uma palavra que ele não queria receber. Quantas vezes nós recebemos palavras que abatem o nosso coração, mas nós não se deixa levar pela palavra, porque nós cremos em um Deus todo-poderoso. Nós cremos nos Deus que garante a nossa vitória. Creio eu que Jairo se entristeceu, mas o Senhor deu uma palavra de ânimo a Jairo. Nesta manhã o Senhor deu uma palavra de ânimo sobre o teu coração. Não desista da tua caminhada, não desista do Deus que você serve, porque o Deus que você serve, Ele garante a tua vitória. Nós sabemos que não é fácil, nós sabemos que vai chegar um momento no qual nós vamos pensar em desistir, em largar tudo, porque a palavra vai nos contar que no mundo nós ia ter aflição, nós ia passar por adversidade, e até o momento que pessoas iam nos rejeitar, pessoas iam nos abandonar, mas o que me chama a atenção é que o Senhor jamais vai nos deixar só, jamais o Senhor vai nos desamparar, glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. E naquele momento Jairo não estava só, Jairo não estava desamparado, porque tinha um Deus todo-poderoso que ia entrar, ia mudar o cativeiro, a história de Jairo. Se Jairo teve fé, se a fé de Jairo moveu o coração de Jesus, Jesus ia fazer o impossível acontecer. Jesus ia dar vida a algo que não tinha mais esperança. Entenda uma coisa: nosso Deus, Ele traz à existência aquilo que não existe. Nosso Deus, Ele faz renascer aquilo que não existe para nos dar vitória, para alegrar o meu e o teu coração. Aleluia. Jairo, ele se abate, o Senhor dá ânimo, o Senhor vai de contra a casa de Jairo. Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. Mas a palavra do Senhor vai contar que no meio do percurso vai surgir uma mulher que havia 12 anos com enfermidade. Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor, com fluxo de sangue. Imagine eu, Jairo, ali já preocupado, angustiado.
e tem que parar no meio do percurso porque surge outra situação a qual o Senhor não poderia deixar de lado, glorificar, exaltado seja o nome do Senhor, porque o nosso Deus, Ele veio para todos. Nosso Deus, Ele veio para todos, glorificar, exaltado seja o nome do Senhor, e Ele sabe como agir, Ele sabe o tempo certo de agir, glorificar, exaltado seja o nome do Senhor. E que quando aquela mulher observava ali que quando Jesus estava ali passando, ela sabia que Jesus podia fazer alguma coisa, mas o que me chama a atenção é que tinha impedimento. A multidão era grande, pessoas apertavam o mestre, mas o que me chama a atenção é que não fez com que aquela mulher viesse retroceder e nem parar do seu objetivo. Quantas vezes a multidão é grande e nós desistimos do nosso objetivo, nós paramos, nós retrocedemos, glorificar, exaltado seja o nome do Senhor. E esta palavra quer nos ensinar que independente da multidão, independente da circunstância, é necessário a gente manter a nossa fé em Deus. Porque se nós caminhamos confiando em Deus, nós vai obter a recompensa, nós vai obter a fé, glorificar, exaltado seja o nome do Senhor. O que me chama a atenção é que quando aquela mulher para o Senhor contar que ela gasta tudo atrás ali da tua cura, ela vai de contra aos melhores médicos, gasta tudo que ela tinha, e que quando ela vê que não tem mais jeito, que médico nenhum podia resolver a situação dela, ela vai aos pés de Jesus. E a palavra do Senhor contar que quando ela toca nos pés de Jesus, a palavra do Senhor contar que a fé dela foi tão grande que de Jesus saiu virtude e aquela mulher foi curada. Glorificar, exaltado seja o nome do Senhor. O Senhor operou o milagre na vida daquela mulher através dela. Se eu e você não for de contra ao meio ao teu milagre, ninguém pode ir. Se eu e você não dar o primeiro passo, ninguém pode dar por mim e por você. Então, que nesta noite a gente venha se levantar. Não teme as tentações do dia, não teme os dias maus, porque o Senhor Ele garante a minha e a tua vitória. O Senhor é comigo, o Senhor Ele é contigo. Tem situação nas nossas vidas que o Senhor vai permitir o mar se balançar um pouco para provar a minha e a tua fé. Mas será que neste momento a qual o mar está se balançando, eu e você vai parar ou eu e você vai prosseguir? É necessário prosseguir, porque quem garante a minha e a tua vitória é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E se Ele está no controle da nossa vida, para que temer? Para que se desesperar? Porque se nós formos parar para analisar, se nós formos parar no dia de hoje para observar, muitas pessoas desistindo da caminhada, porque muitas vezes a tempestade veio sobre nossas vidas, sobre o barco, e nós pensamos que nós não vamos conseguir chegar onde o Senhor quer que a gente chegue. Nós pensamos que a gente não vai conseguir conquistar aquilo que o Senhor tem preparado, mas entenda uma coisa: o mesmo dono da tempestade que permite a tempestade é o mesmo dono que pode acalmar a tempestade. E na vida de Jairo não foi diferente. Estava tudo indo bem, a tempestade surgiu, mas a tempestade não impediu do Senhor pegar o milagre da vida de Jairo. Entenda uma coisa: a tempestade não vai impedir do Senhor pegar o milagre sobre a tua vida, sobre a tua casa. Porque o Deus é o Deus dono da tempestade. O que me chama a atenção é que quando aquela mulher toca e de Jesus sai virtude, ele chama o discípulo e pergunta quem a tinha tocado. E o discípulo vai e fala: Senhor, como é que nós vamos saber que te tocou, se a multidão que te aperta é grande? Mas o Senhor sabia que no meio de milhares havia uma pessoa que tinha tocado com um toque diferente. Toque no Senhor com um toque diferente, e você vai ver o teu milagre acontecer. Você vai ver o impossível se tornar possível, porque nada é impossível para o Deus que você serve. O que me chama a atenção é que quando acaba essa situação, o Senhor caminha novamente em direção à casa de Jairo, e chegando lá, observando o alvoroço, todo mundo chorando, todo mundo ali triste, abatido, e o Senhor fala que a menina não estava morta, mas estava dormindo. O Senhor entra no quarto daquela menina, o Senhor chama a Talita Cumi, ou seja, menina, te digo, levanta-te, e aquela menina levanta, e o nome do Senhor é glorificado. Muitas vezes o Senhor estreita a situação para nos dar vitória.
para mostrar para o nosso adversário que nada é impossível para ele. Porque talvez as pessoas que chegaram até a Jairo com a resposta dizendo que a filha já tinha falecido, talvez as pessoas estavam dizendo: é verdade, acabou Jairo. Mas ninguém estava entendendo que Deus, ele sabe o jeito certo dele de agir e operar sobre nossas vidas. Quantas vezes nós passamos por situação a qual pessoas chegam até a gente com palavras de desânimo, com palavras que abatem, que ferem o nosso coração. E muitas vezes nós recebemos essa palavra, muitas vezes nós levamos para o nosso coração, glória exaltado seja o nome do Senhor. Mas que nesta manhã a gente venha saber que há um Deus que peleja por mim e por você, que há um Deus que nos conhece por dentro e por fora, que há um Deus que vê além do que o homem vê, que há um Deus que nos ama conforme a gente é. Jairo, creio eu que ele se alegrou quando viu aquele milagre acontecer na vida dele. Jairo verdadeiramente ali sabia que Jesus ele podia fazer o impossível acontecer. Mas o que me chama a atenção nesta palavra é que havia um tempo de espera. Jairo ele soube lidar com a espera. Por mais que foi difícil naquele momento para ele, porque ele sabia que a filha dele estava em casa morta e o Senhor estava resolvendo outro problema, outra situação. Jairo soube esperar o tempo de espera. Talvez se fosse no dia de hoje, talvez até eu mesmo ia dizer: eu vou embora. Ele deixou de resolver o meu problema para resolver outra situação. No dia de hoje, muitas vezes é assim. Glória e exaltado seja o nome do Senhor. Mas que a gente venha saber esperar o tempo do Senhor, porque a palavra do Senhor em Eclesiastes diz que há tempo determinado para todas as coisas debaixo dos céus e da terra. E porque muitas vezes nós não queremos esperar o tempo do Senhor. A vontade do Senhor sobre nossas vidas é boa, perfeita e agradável. Aleluia. Saiba esperar o tempo do Senhor, porque ainda que a situação pareça que não tem mais como ser solucionada, ainda que a tua situação esteja ali igual a de Jairo, onde talvez pessoas estavam dizendo: não tem mais jeito, acabou, morreu, não tem como mais tornar vida. Glória exaltado seja o nome do Senhor. Talvez pessoas estão olhando para o teu cenário, talvez pessoas estão olhando para a tua situação, talvez pessoas estão olhando até para dentro da tua cara e estão dizendo: o cenário não vai ser mudado, a história não vai ser transformada. Mas entenda uma coisa: aonde Jesus chega, ele chega para mudar. Aonde Jesus chega, ele chega para transformar, ele chega para colocar em ordem aquilo que está em ordem e nos dar vitória. Porque a casa de Jairo estava sem ordem, pessoas estavam chorando, dizendo: vamos enterrar, vai ter velório. Mas o que me chama a atenção é que no lugar do velório teve vida, no lugar de velório teve vitória, no lugar do velório o nome do Senhor foi glorificado e todos puderam aplaudir a grandeza de Deus. E não vai ser diferente sobre mim, sobre a tua vida. Quem está dizendo que não vai ter jeito, o Senhor está dizendo: vai ter jeito, porque Ele vai chegar primeiro, Ele vai entrar primeiro e vai mudar o quadro, Ele vai entrar primeiro e vai mudar a situação. Então que nesta manhã a gente não venha ter medo, assim como a palavra do Senhor fala, assim como o Senhor fala para Jairo: Jairo, não tenha medo. O Senhor sabia que naquele momento Jairo estava com medo, Jairo estava desesperado, Jairo estava desacreditado. E quanto no dia de hoje está desacreditado, porque tem pedido algo ao Senhor e não vê esse algo se cumprir, não vê esse algo se realizar. E muitas vezes nós se frustramos, muitas vezes nós achamos que o Senhor é o culpado de tudo, muitas vezes nós achamos que: Senhor, eu busco, eu oro, eu clamo, eu intercedo, eu jejum, eu clamo e nada acontece. Mas que a gente venha saber o tempo de espera, porque muitas vezes nós estamos perto de receber a vitória, de receber a bênção da parte do Senhor, e muitas vezes por a vitória ser muito distante na nossa mente, porque nós sabemos que Deus, quando Ele quer agir, Ele age assim de imediato, Ele faz assim de uma hora para outra. Mas muitas vezes o Senhor prova a minha e a tua fé. E neste momento de provação, nesse momento que o Senhor está provando a minha e a tua fé, será que a gente permanece confiando ou será que a gente desiste
desiste na primeira oportunidade. Porque é fácil adorar a Deus quando o Senhor nos responde com um sim. Mas imagine uma situação ocorrente que é um sim e o Senhor diz um não. Será que neste momento a gente faz o que a gente clama ou a gente murmura? A gente questiona ou a gente adora o nome do Senhor? Já naquele momento que ele viu que Jesus tinha parado para resolver a situação daquela mulher que estava ali 12 anos sofrendo aquele fluxo de sangue, glória e exaltado, Senhor do Senhor, já ele continuou ali naquele lugar. E talvez no dia de hoje pessoas podiam até retroceder e dizer: vou desistir. Eu sabia que Jesus ele podia até curar, mas eu não sei se ele pode ressuscitar. Talvez pessoas iam dizer assim: eu sabia que ele podia chegar lá e até trazer cura para ela, mas ressuscitar eu acho impossível. Mas Jairo continuou focado. Jairo continuou ali na missão dele. Jairo sabia que só Jesus podia mudar a história da filha dele. Entenda uma coisa: aquilo que o homem não pode fazer, o Senhor ele pode. Aquilo que nós somos incapazes de fazer, o Senhor ele é capaz para fazer. Então que somente nesta manhã a gente venha crer que vai ter mudança da parte do Senhor sobre nossas vidas. O mesmo Deus que entrou na casa de Jairo é o mesmo Deus que vai entrar na minha e na tua casa. O mesmo Deus que mudou a história de Jairo é o mesmo Deus que vai mudar a história da minha e a tua família. Porque a tua oração o Senhor tem escutado, o teu clamor o Senhor tem visto. Muitas vezes o Senhor se encontra em silêncio. Muitas vezes o Senhor não nos responde. Muitas vezes nós até pensamos que o Senhor nos abandonou, que o Senhor nos esqueceu, porque muitas vezes a gente tem clamado tanto e não escuta o Senhor falando, não vê um sinal de nenhum jeito. Mas entenda uma coisa: Deus ele está agindo em silêncio ao meu e ao teu favor. Deus ele está agindo em silêncio na minha e na tua causa. Entenda uma coisa: o mesmo Deus que entrou na vida de Jairo, o homem que era rico, o homem que tinha condição, o homem que talvez as pessoas estavam dizendo ali: Jairo vai fazer o que aqui? Você não precisa desse Jesus. Você tem dinheiro, você tem condições, paga um bom médico, paga uma pessoa para curar sua filha. Mas não, Jairo reconheceu naquele lugar que só havia o Jesus, que é o nosso Jesus Todo-Poderoso. E foi com esse Jesus que Jairo se prostrou, e através dele se humilhar, porque Jairo se humilhou perante ao Senhor, e o Senhor viu a sinceridade. O Senhor viu ali que Jairo estava ali clamando, buscando com verdade, e o Senhor atendeu o pedido de socorro de Jairo. Quando nós se prostramos perante o Senhor ele atende ao meu e ao teu socorro. A palavra do Senhor nos conta em Isaías que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que possa salvar, e nem seus ouvidos agravados para que não possa escutar. O Senhor ouviu o clamor de Jairo. O Senhor estendeu suas mãos sobre a filha de Jairo e trouxe, exaltado seja o Senhor, restauração. Trouxe algo que para muitos talvez ali naquela casa achava impossível. Porque quando Jesus chegou na casa de Jairo, pessoas até deram risada, dizendo: ele vai resolver o quê? Se já acabou, se não tem mais jeito, se a história já afindou, glória exaltado seja o nome do Senhor. Mas aí o Senhor veio e confundiu aqueles que pensavam que ele não ia conseguir. Porque ele tem o poder, ele tem toda a autoridade para fazer infinitamente mais. Então não se preocupe, porque o mesmo Deus que bradou, que entrou na casa de Jairo, é o mesmo Deus que vai fazer acontecer na tua vida, no teu cenário. Glória exaltado seja o nome do Senhor, porque nada é impossível para o Deus que nós servimos. Nada é impossível. Muitas vezes nós passamos por situações que nós chegamos a achar que até é impossível, mas pode até ser impossível para mim, para você, mas para o Deus que nós servimos, não é. Então que nesta manhã a gente somente venha descansar o nosso coração, entregar nas mãos do Senhor tudo aquilo que nos preocupa, tudo aquilo que nos tenta impedir de se conectar
estar com Ele. Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. E que a gente nesta manhã não venha perder a nossa fé, a gente não venha perder o nosso foco, a gente não venha perder o nosso objetivo, que a gente não venha se esmorecer, que a gente não venha desistir, mas como diz a palavra, que a gente não venha ter medo, mas que a gente venha ter fé, porque eu creio que Deus ele vai agir através da minha e da tua vida. Então que a gente somente venha continuar na posição e fazendo aquilo que o Senhor nos mandou fazer, porque é Ele quem garante, é Ele que sustenta, é Ele que nos fortalece. Quando nós pensamos que nós estamos fracos, o Senhor vem e nos pega e nos coloca firme em tua presença. Que nesta manhã a gente venha sair daqui com a certeza de que o mesmo Deus que operou lá atrás, o mesmo Deus que ressuscitou mortos, o mesmo Deus que fez coxo andar, o mesmo Deus que deu visão ao cego, é o mesmo Deus que pode bradar do céu no dia de hoje e nos dar vitória. Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor, porque nada é impossível para Deus. Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. O médico pode até dizer que não tem jeito, o advogado pode até dizer que não tem mais como ser solucionada a causa, mas entenda uma coisa: nada é impossível para o Deus que nós servimos. Se nós somente crer, nós veremos a glória de Deus. Se nós somente permanecer no alvo que é Cristo, nós vamos ver o agir do Senhor sobre as nossas vidas. Porque muitas vezes nós passamos por um momento difícil, porque nós sabemos que a palavra do Senhor nos contar que viria tempos difíceis. E muitas vezes tempos difíceis que nós estamos enfrentando, nós estamos passando, muitas vezes nos enfria, muitas vezes nos tira da direção que é Cristo. Mas que a gente não venha permitir com que o mundo venha nos tirar da presença, mas que a gente venha continuar firme, confiando e acreditando, porque o Senhor é o nosso pastor e creia somente que nada vai nos faltar. E essa é a mensagem que o Senhor trouxe ao meu coração. Que o Senhor continue abençoando a cada um de nós, nos fortalecendo, e que a gente venha permanecer na presença, crendo somente que o nosso Deus é poderoso e é bom para fazer infinitamente mais. E eu agradeço, pastor, pela oportunidade, a pastora Cinha, que o Senhor continue abençoando vocês dois, amém? Amém? Vamos estar se orando nesta manhã. Peço, irmãos, que se coloquem de pé, amém? Senhor Deus, Pai amado e Pai querido, nesse momento, Pai, Senhor, nos encontramos na Tua presença, Espírito Santo de Deus. Te pedimos perdão pelos pecados, pelas falhas, pelos erros de cada dia, Pai, porque nós sabemos, nós reconhecemos que nós somos falhos. Pai, se não fosse, meu Pai, a Tua misericórdia, Senhor, nós não estaríamos aqui. Pai, a Tua palavra diz que a Tua misericórdia é a causa de nós não sermos consumidos. Senhor, estamos, Senhor, na Tua presença, Pai, porque nós reconhecemos que só o Senhor pode, Pai, salvar, só o Senhor pode libertar e dar vida eterna. A Tua palavra diz, Pai, que ninguém pode ir a Ti a não ser pelo Filho, Espírito Santo de Deus. Obrigado, Pai, por ter enviado o Seu único Filho, Pai, para morrer, Senhor, na cruz, Senhor, do Calvário, por amor, Senhor, a cada um de nós. Pai, obrigado, Senhor, porque o Teu Filho padeceu, sofreu, mas não desistiu, não retrocedeu, mas foi até o fim. A Tua palavra diz, meu Pai, que ao terceiro dia Ele ressuscitou. Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estar, Senhor, mais um dia de pé. Obrigado, Senhor, pelo fôlego de vida. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Pai, em meio às perseguições, em meio às lutas, em meio às batalhas, em meio à adversidade, o Senhor tem nos ajudado. Pai, como foi dito, meu Pai, esta manhã, o que darei ao Senhor por todos os benefícios feitos sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelo cuidado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é fiel. O Senhor
é o Senhor que garante, Senhor, a vitória. Nesta manhã, Senhor, eu te peço, Pai, continua, meu Pai, operando, continua, meu Pai, no controle, meu Pai, de tudo, meu Pai, nossas vidas. Senhor, nos abençoa, nos dá, Senhor, um dia, meu Pai, de excelência, nos dá, meu Pai, vontade, meu Pai, de excelência, meu Pai, na Tua presença, nos guarda, Senhor, de todo mal, Senhor, visita, Senhor, nossa casa, assim, meu Pai, como o Senhor foi na casa de Jairo, que nesta manhã o Senhor vai na casa, meu Pai, o Tecílio, levando cura, levando restauração, levando renovo. Pai, abençoa, meu Pai, o Tecílio, Pai, fortalece, Senhor, nossa fé, para que a gente não venha desistir, Senhor, mas que a gente venha crer e ter a certeza da vitória em Ti. Senhor, continua agradando, Senhor, dos altos céus, continua falando conosco, Pai, é o que eu oro, Senhor, e já quero te agradecer, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém. Louvado seja o santo nome do Senhor dos Exércitos. Olha aí o missionário Jefferson trazendo a santa palavra do Senhor dos Exércitos.